Shalom, shalom, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite. Quero aqui cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão pelo canal do YouTube. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Queridos, queria te convidar a se colocar de pé por um instante. Vamos fazer uma oração nesta noite. Vamos hoje iniciar mais um assunto. Vamos hoje começar a falar sobre a verdadeira e a falsa igreja. E nós entendemos que quando se trata de ensino da palavra, não somente o ensino, mas principalmente o ensino, porque a verdade liberta. Nós sabemos que existe uma guerra, existe ataques do inimigo contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor. Mas fiel é a palavra do Senhor que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero pedir para que você ore nesta noite. Feche os teus olhos e faça uma oração. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, eu quero, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, apresentar este culto em tuas mãos. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio. O Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade na nossa vida. Meu Deus, eu quero declarar nesta noite que nada venha atrapalhar este culto. Espírito Santo, se conosco neste lugar, toma o primeiro assento, Pai, nesta noite. Meu Deus, fala conosco de maneira extraordinária, fala conosco de maneira sobrenatural. Toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu declaro e profetizo que toda seta maligna lançada contra a nossa vida caia por terra agora. Que todo mal, em nome de Jesus, cai por terra. Em nome do Senhor, eu anulo e neutralizo todo ataque das trevas contra a nossa vida, contra esta igreja, contra este culto, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Quem antecipa governa, né, irmão? Já vim aqui mais cedo, fiz todo o esquema aqui que é para ganhar tempo. Eu queria pedir, pastor Tiago, se possível, me auxiliar aqui no outro microfone. Vamos ler aqui alguns textos, para que eu não perca tempo procurando, e nem você. O Tiago já vai ficar na agulha aqui, já vai olhar aqui, ó. Já vai ganhando tempo, né? Dá para ver daí? Se você puder virar aqui essa mesinha, Tiago, assim, ó. Puxar o teclado um pouco para cá. Dá para usar aí? Graças a Deus. Quero aqui dar as boas-vindas para o nosso irmão Alves, é isso? Irmão Alves, ele veio lá do Riacho Fundo 2, está conosco nessa noite, é amigo dos pais da irmã Andressa, amigo do pastor Joseí, da pastora Marisete, lá de Minas Gerais. Terra boa, né? Também sou mineiro, terra boa. Que o Senhor te abençoe poderosamente, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo a esta casa, em nome do Senhor. Alguém que estiver mais perto aí, dê um abraço aí nele. Eu sei que está em pandemia, mas temos aqui mais um casal que eu lembro deles, só esqueci o nome. Fala um só, senão. Carlos e Juliana, é isso? Sejam muito bem-vindos, que o Senhor vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como de costume, eu não leio um texto para tomar como referência. Nós vamos falando e discorrendo aqui os textos. Hoje, como é o primeiro dia desse assunto,
vai ser só a introdução. Eu creio que em 3 cultos consigo discorrer todo esse assunto. E eu estudando hoje, lendo um pouco a palavra hoje, meditando, eu senti de novo a necessidade de falar sobre Apocalipse. Só que é um assunto muito extenso. Então, se eu começar, eu consigo falar 1 ano só Apocalipse. É muito extenso. Então, eu quero fazer como que eu vou fazer? Eu vou por partes. Vou falar sobre a verdadeira e a falsa igreja. Um outro dia falamos sobre o anticristo, falamos sobre a grande tribulação. E aí vamos aos poucos, né? Até porque é um assunto muito complicado. Então, se pegar do começo até o final, vai surtar muita gente aí, né, pastor Tiago? É um assunto muito pesado, muito complicado. Hoje, como é somente a introdução, eu fiz aqui um esquema para ver se eu consigo seguir o esboço. Fica mais fácil, né? E para ganhar tempo também. Mas na introdução, eu quero que você entenda que a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela é o mistério de Deus que estava oculto, mas que agora foi revelado. Então entenda que a igreja, ela não é um acidente. A igreja não é um improviso de Deus. Existe até um entendimento errado acerca da igreja. Alguns estudiosos vão afirmar que a igreja, ela é o Israel de Deus. Ou seja, Israel falhou no seu propósito e agora, porque Israel falhou, Deus vai levantar a igreja. Só que não é uma verdade. Não é que Israel falhou e Deus levantou a igreja. É que o propósito de Deus sempre foi a igreja. Porque vindo a plenitude dos tempos, Deus agora começa então a tratar com a igreja, que ela já foi eleita em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Então entenda que a igreja, ela faz parte do projeto, do propósito original de Deus. Só que Deus precisava trabalhar na história para que quando surgisse a igreja, quando fosse revelada a igreja, aí sim Deus agora pudesse cumprir o seu propósito. Entenda que de Israel, ou melhor, dos judeus veio o Messias. Só que a igreja estava oculta em Cristo, assim como Eva esteve oculta em Adão. Mas o projeto de Deus sempre foi a igreja. Não coloquei ali, mas eu quero ler aqui 2 textos. Efésios. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, senão eu vou ler aqui. Tem alguns irmãos que gostam de trazer um papel e caneta. Se você trouxe papel e caneta, anote. Vai ser importante. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Olhe isso. Antes de ler Efésios, capítulo 5, versículo 25. Ouça isso. Jesus não morreu por toda a humanidade. Vou repetir. Jesus não morreu por toda a humanidade. Pastor, não concordo. É claro que, através do sacrifício de Cristo, todo aquele que crê será salvo. É uma verdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas entenda que Jesus, ele não morreu por todos, ele morreu pela sua noiva. Jesus morreu pela igreja. Ouça isso. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Observe isso. E a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus morreu pela igreja. Só que Deus não faz acepção de pessoas. Então a salvação foi estendida a todo aquele que crê. Todo aquele que o aceitar tem a vida eterna. Mas Jesus não foi para a cruz por todos. Porque olha para cá. Se Jesus morreu por todos, logo
todos teriam que ser salvos, sim ou não? Então entenda, se Jesus morreu por todos, logo todos teriam que ser salvos, porque senão o seu sacrifício seria inútil, seria vão, ou não seria suficiente, mas nós entendemos que o sacrifício de Cristo, ele é mais do que suficiente. Ainda em Efésios capítulo 5, agora versículo 31, diz assim, ó: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é este mistério, digo acerca de Cristo e da igreja. Então entenda que Cristo, ele é o noivo. A igreja é a noiva. E Cristo morreu para resgatar a sua noiva. Para quê? Para que ela agora, através do sacrifício de Cristo, ela... Observe, eu vou ler mais um texto aqui. Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Olha só. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Jesus não queria uma igreja com mácula, com nódoa ou com rugas. Queria uma igreja novinha, ó. Não é bobo não, né? Novinha, né? Sem mácula, sem ruga, sem... irmão, não é bobo não. Você está aí, não? Observe isso. Qual é o plano original de Deus? Entenda que o plano original de Deus sempre foi construir uma cidade. O plano de Deus, o projeto de Deus sempre foi edificar uma cidade. Dá para ver, pastor Tiago? Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 3. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ouça isso. Ainda no versículo 20, no versículo 1, que o pastor Tiago acabou de ler, no final vai dizer assim: e o mar já não existe. Na nova terra que nós iremos habitar, não vai existir mais o mar. Quem gosta de praia aí aproveita, irmão. Quem gosta de mar aí aproveita, porque não vai ter mais o mar. O mar não mais existirá, é só terra. E terra boa. Eu fico com medo de falar essas coisas, Eduardo, mas nós temos que, alguém tem que falar. Porque a grande maioria dos crentes, eles têm a ilusão de que quando morrer ou quando Cristo voltar, vão para o céu, morar no céu, como anjo. Aí tem até umas músicas que falam, né? Voarei como anjo. Mano, tem na Bíblia isso não, irmão. Eu não sei de onde esse povo tirou isso, porque na Bíblia não está. E olha que eu já li ela umas 2 vezes, não encontrei. Já viu na Bíblia isso aí, pastor Tiago? Não existe. Na verdade, o texto que nós lemos vai deixar muito claro que não somos nós que vamos habitar no céu. Não, está na Bíblia. Nós lemos. É Deus quem vai descer do céu para habitar conosco. Está na Bíblia, irmão. Sim ou não? É claro que nós iremos ao céu. Nós seremos arrebatados, estaremos com Cristo, bodas do Cordeiro, mas quando Ele voltar com poder e grande glória, nós voltaremos com Ele. Isso é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina.
Então o mar já não existe, é terra. Ó, e eu, João, vi a santa cidade. Qual que é a cidade que Deus projetou? Vamos lá, me ajuda aí. A Nova Jerusalém. Na verdade, não é nova. Ela não é nova, porque ela foi criada. Eu vou ler o texto depois. Ela foi criada na fundação do mundo, podemos dizer assim. E Abraão viu a cidade. Nova é a atual, né? É mais nova. Porque a cidade de Jerusalém, que hoje tem em Israel, ela é uma representação da original, da verdadeira que está no céu, que vai descer do céu para nós. Só que a cidade, Deus já havia construído na fundação do mundo. Já estava pronta. Porque o plano de Deus é encher uma cidade. Tranquilo até aqui, não? A Nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Essa cidade, essa Nova Jerusalém, ela é o próprio tabernáculo de Deus. Pastor Tiago, Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Lê para nós. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Se alguém perguntar assim, pastor, o que é a Nova Jerusalém? O que é a Jerusalém celestial? Existe de fato uma cidade com ruas de ouro, muros de cristal, de jaspe. Existe uma cidade, porque Deus construiu uma cidade. Agora a pergunta que eu faço é: existe cidade sem habitante? Então, na verdade, Deus construiu uma cidade física. Agora, olha só, pastor Tiago. João capítulo 4, eu acho que verso 28. Procura para mim, por favor. Acho que é o 28 ou é o 34. Vai dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Agora, por que que Deus ele construiu uma cidade física? É o 24, né? João 4, 24. Diz que Deus é Espírito. Só que Deus ele queria algo palpável. Por isso construiu uma cidade física, palpável. Mas Deus é Espírito. Agora, para que Deus não poderia habitar nessa cidade, porque Ele é Espírito. Então, para habitar na cidade, Deus teria de construir o homem com o corpo físico. E agora, através do corpo físico do homem, Deus, habitando no homem, habitaria a cidade. Você está aí, não? Então, entenda que a cidade, na verdade, não é apenas uma cidade física. Esta cidade é a igreja. Vou repetir. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade física que desce do céu. A Nova Jerusalém é a própria igreja. Ou seja, a igreja é a Jerusalém celestial. Foi o que o pastor Tiago leu. Mas chegastes, olha só. Eu ia falar aqui sobre o Monte Sião, mas não vai dar tempo. Fala um outro dia. Chegaste ao Monte Sião. Este Monte Sião aqui não é o Monte Sião que tem em Israel, não, tá? Esse Monte Sião é o verdadeiro, que está no céu. Foi aqui que Deus ungiu Lúcifer, querubim, no Monte Santo de Deus, no Monte Sião. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Olha só, então entenda aqui. No Monte Sião tem uma cidade, sim ou não? Que cidade é essa? A Jerusalém celestial. A cidade é a Jerusalém celestial.
Vamos lá. E o que mais que é a cidade? A Universal Assembleia é uma assembleia. Então, a cidade é uma assembleia, ou seja, é um ajuntamento de pessoas. Que pessoas? Vamos ler. A Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, entenda. A cidade que Deus construiu, física, ela vai ser formada pela igreja, que é a Jerusalém Celestial, que é uma assembleia, que é a igreja. Entendeu, não? Não existe cidade sem habitante. Ou melhor, a cidade são os prédios ou os habitantes? É isso. Observe isso. Lê para mim, Tiago, pastor Tiago, Mateus 25, 34. Quando foi que Deus construiu essa cidade? Porque a ideia que nós temos, pastor Tiago, é que Deus está construindo a cidade. Porque Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Mas esse texto aí, esse contexto é uma outra situação. Lê para nós, pastor Tiago. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuí por herança o reino. O que é o reino? O reino é a cidade física. Isso é o reino. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, quando foi que Deus construiu a cidade? Na fundação do mundo. Lê para mim Hebreus 11, do versículo 8 ao 10. Hebreus 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão, ele viu a cidade, e foi por causa da promessa de habitar na cidade que ele deixou tudo e foi para onde Deus o orientou a ir. Porque Abraão já tinha esperança de morar nessa cidade. Abraão viu a cidade. Então a cidade foi feita desde a fundação do mundo. Já está pronta, já está preparada. Ouça isso. A cidade já está pronta. A cidade física já está preparada. Quem não está pronto ainda são os moradores. Mas Deus está preparando um povo para habitar nessa cidade. E quem vai habitar a cidade? Entenda que a cidade é o reino. Irmão, ouça isso. Nem todo salvo em Cristo irá habitar na cidade. Vou repetir. Nem todos os salvos em Cristo habitarão a cidade. Por quê? Porque a salvação é o passaporte para ir. Agora, direito a habitar nela, aí eu tenho que pagar um preço. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Salvação é de graça. Mas a cidade é conquista. Tem que ter direito de entrar nela. Você está aí, não? Vamos lá. Monte Sião fica para outro dia. Vou pular aqui. Meu Deus, vai logo, senão o povo vai pegar o texto aqui e vai ler o texto. Olha só. O que é a economia de Deus?
Aí eu coloquei aqui, ó, oiko. Economia vem de oiko mais nomia. Oiko, casa, nomia, administração. Casa aqui não é a casa física, é o habitat. É a morada, a moradia, tá? Então, é a administração da moradia. E nós lemos lá em Apocalipse 21, versículo 1 ao 3, lá vai dizer sobre o tabernáculo de Deus. Também em Hebreus 11 vai dizer sobre o tabernáculo de Deus. Eu quero ler um texto, não está ali, mas eu vou ler um texto, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, que no original é, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou, ou seja, o corpo de Cristo era um tabernáculo, era uma moradia, uma habitação de Deus, assim como eu e você hoje. Mas o que é economia de Deus? É a administração do habitat. Que habitat? A terra. Hoje a terra. Mas essa administração, ela se dará na Nova Jerusalém, ou na Jerusalém Celestial. Agora entenda, como que Deus, nós lemos Apocalipse 21, que Deus, ele vai habitar conosco na cidade. A pergunta que eu faço é como, pastor Tiago? Deus não vai se materializar, ele não vai se transfigurar, ele não vai fazer uma aparição teofânica. Ele vai, de fato, habitar a cidade. Como? Através da nossa vida. Esse é o projeto original de Deus. Esse sempre foi o projeto original de Deus. Agora, o que é a economia de Deus? É Deus administrando o habitat, Deus governando a cidade. Ouça isso. Deus governando a cidade através do homem. Ó. Pegou já, né? Não entenda uma coisa. Bolsonaro, Lula, político nenhum, presidente, não vai dar jeito no país. Um pode melhorar, outro pode piorar, mas dar jeito nenhum vai dar. Não é político que vai dar jeito na cidade. Quem vai governar a cidade, de fato e de verdade, aonde vai ter justiça e juízo, é a igreja. É Deus em nós governando a cidade. Pastor, e por que que hoje tem tanta corrupção e violência, pobreza, miséria e desgraça? Porque nós ainda não temos a consciência que Deus quer que nós tenhamos, para que nós venhamos a governar a cidade, tendo o Espírito Santo habitando em nós. Porque nós ainda temos a mentalidade de escravo, e não de rei, de governo. O que é a economia de Deus? É o tabernáculo de Deus transferido para dentro de nós. Esse tabernáculo, ele foi transferido para dentro de nós. Lê para nós, pastor Tiago. 1 Coríntios 3, versículo 16. Sim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus, ou o tabernáculo de Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Agora, ouça isso. Parece algo assim tão lógico, mas às vezes nós não entendemos. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em mim, logo, eu sou um tabernáculo de Deus. Logo, Deus habita em mim. E se Deus habita em mim, eu já faço parte, eu já sou cidadão da Nova Jerusalém. Só que eu, como cidadão da Nova Jerusalém, eu preciso ainda aqui, nesse tempo, me comportar como cidadão que eu sou. Lucas 17, 20 e 21, pastor Tiago. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus,
Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior, mas ele está, na sua tradução está como? Entre ou em? Entre vós. Mas no original é em vós. Mas o reino de Deus, ele está em vós, ele está em nós. Aqui está falando do reino como realidade. Então entenda que o reino já é uma realidade. Deus já habita em nós. Pastor, qual que é a importância de saber isso? É simples. Olha para cá. Se eu não entender o projeto de Deus para a igreja, porque assim, eu tenho que entender que Jesus não morreu na cruz para nos salvar somente para que nós não fôssemos para o inferno. Eu preciso entender que Deus fez um investimento. Ele ofertou o seu Filho para nos resgatar. Só que não foi apenas para nos livrar da condenação eterna. Deus fez isso porque Ele tinha um projeto, um propósito, um plano para a igreja. Porque assim, irmão, ó, eu vim para a igreja congregar e não entender o propósito de Deus é eu fazer parte de um sistema religioso e não da igreja. Ouça isso. Congregar, vir para o culto, trabalhar, fazer alguma coisa e não entender o propósito de Deus ou o projeto de Deus para a igreja, não é eu fazer parte da igreja, é eu fazer parte de um sistema religioso. E qual que é a função de um sistema religioso? É alienar as pessoas para que as pessoas trabalhem pela minha própria vaidade, elas trabalhem para satisfazer o meu ego, o meu desejo, a minha necessidade, a minha vaidade. É eu colocar medo nas pessoas, para alienar as pessoas, para levar as pessoas a trabalhar para mim, e não para Deus. E observe a realidade da igreja hoje, irmãos. Qual que é a realidade da igreja de forma genérica? São homens colocando medo nas pessoas, alienando as pessoas, não quer que as pessoas tenham conhecimento da verdade, privando as pessoas do conhecimento da verdade, com dogmas, doutrinas humanas para alienar, para aprisionar as pessoas, para quê? Para que as pessoas trabalhem para satisfazer a sua vontade, a sua necessidade, a sua vaidade e o seu ego. Pastorzão? Sim, senhor. Deixa Deus te usar. Isso aí é tão... A gente tem que ficar com os olhos e ouvidos atentos, porque isso aí é tão perverso, essa intenção, porque isso se aplica quando a igreja entra nessa mesma mentalidade, se aplica ao mesmo modelo de governo que os presidentes regem as nações. Os tiranos. Os tiranos. Então isso tem implementado dentro da igreja e a humanidade ela tem sido reflexo do que a igreja tem sido nos últimos dias. Então, quando eu alieno o povo, o meu povo, eu estou tendo domínio. Não estão tratando a igreja como ovelha de Cristo, mas como gado. E aí é isso. Irmãos, entenda uma coisa. Sim, senhor. Exatamente. É uma alienação. Observe isso. Quando alguém não tem o conhecimento da verdade, ele é facilmente manipulado e alienado. Partindo desse entendimento que nós falamos aqui, pastor Tiago, eu percebo, ouça isso, irmão, eu sei que você está assustado, tá assim, eu estou devagar, que é para você entender. Existe muitas pessoas frequentando igrejas. Existem muitas pessoas batizadas nas águas. Existem muitas pessoas trabalhando para a igreja, na igreja, participam da ceia, entregam seus dízimos, mas não são salvas. Pastor, não é. Porque muitas pessoas elas não estão na igreja porque entendeu o que é a igreja, não estão aqui porque elas crê de verdade em Cristo e quer habitar a Nova Jerusalém. Elas estão aqui com medo de ir para o inferno.
porque colocaram medo, alienaram, e pelo medo de ir para o inferno, dizem, não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso congregar, eu preciso ceiar, porque senão eu vou para o inferno. Não, querido. Não há nada que você faça ou deixe de fazer para alcançar a salvação. Você é salvo pelo que Cristo já fez. O problema é que muitas pessoas, elas não estão aqui porque creem em Cristo. Elas, aqui que eu digo assim, no sentido genérico. Muitas pessoas não estão na igreja porque creem em Cristo. Estão porque elas têm uma crença religiosa. Não, essa igreja, ela é muito boa. Essa igreja aqui, esse campo aqui é o melhor de Brasília. Eu vou ficar aqui porque a igreja é boa, então se eu estiver aqui, eu estou salvo. Não, irmão, quem salva não é a igreja. Quem salva é Cristo. Mas nem todos têm esse entendimento. Eles acham que é a igreja que salva. Então eu vou para a igreja, vou congregar, eu vou ceiar para ver se eu vou ser salvo. Crença religiosa. E não salvação em Cristo. Aí os tertúlios endoidam agora, né? Amém, irmão? Aliás, ouça isso. Vou até ficar aqui, ó. Você não precisa vir para a igreja para ser salvo. Vou repetir. Se você vem só para ser... Irmão, não vem não, fica em casa. Não me dê trabalho. Igreja é para quem entendeu o evangelho, quer viver o evangelho. Se você não quer viver, fica em casa, que é melhor. Tem muita gente que nunca botou pé numa igreja e é salvo. Porque qual que é o problema, irmão? Que nós entendemos, Soraya, nós compreendemos a graça, nós entendemos a graça, mas nós não conseguimos aceitar a graça. E a graça é o quê? A graça, irmão, é o favor de Deus imerecido. A graça, ela é Deus concedendo a salvação a alguém que não merece. Ah, não, pastor, mas fulano não merece. É, irmão, por isso mesmo. Aí alguém fala assim, pastor, mas se eu não tiver... Olha só a mentalidade, Karen. Pastor, mas se eu não tiver que fazer nada para ser salvo, é muito barato. É muito fácil. Aí é barato demais, pastor. Irmão, a salvação não é barata, é de graça mesmo. Você não tem que fazer é nada, é só crer e confessar. Salvação é isso. Aí fica um monte de crente, furnado de igreja, dando trabalho para pastor, entendeu? E com contenda, com confusão, porque não é salvo, porque a salvação gera em nós fruto. Sim ou não? Vamos correr aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Hoje é só a introdução, tá, irmãos? Na próxima terça fica melhor um pouquinho. Hoje é só para pegar o fio da meada, né? Apocalipse, pode ler, 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A pergunta que eu faço é, que mulher é essa? Quem é essa mulher, pastor Tiago? De Apocalipse 12. Observe isso. E viu-se um sinal no céu, uma mulher. Essa mulher, ela representa Israel, mas representa também a igreja. Quando você lê todo o capítulo, você vai entender que fala sobre Israel, isso é Israel. Só que dentro dessa revelação existe uma outra revelação oculta, que é a igreja. Por que, pastor, que você está dizendo que essa mulher é a igreja? Observe isso. Essa mulher, ela está vestida do sol. O que é o sol? É o sol da justiça, é Cristo. A igreja está revestida de Cristo, ou da glória de Cristo. Segundo, tendo a lua debaixo dos pés. O que é a lua debaixo dos pés? Lua fala da natureza humana de Cristo. A nossa fé, ela está fundamentada na natureza ou na encarnação de Cristo. Se eu não crer que Cristo, ele nasceu de carne, morreu e ressuscitou, eu não tenho fé. Porque na verdade, quando o princípio da salvação não é crer em Cristo. Alguns não pegaram isso aqui.
Eu vou até ler o texto aqui, João, capítulo 6. Vai lá, João, capítulo 6. Tem uma revelação aqui que muitos não pegaram ainda. É 6 ou é 5? Melhor, vou lá para Romanos 10. Fica melhor. Romanos capítulo 10. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres, olha só, não é crer em Cristo, olha a revelação, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque crer em Cristo, muitos crê. Agora crer que o verbo se fez carne, que morreu e ressuscitou, aí é mais complicado. Então não é crer em Cristo, é crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Volta lá, Apocalipse 12. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uma coroa de 12, quantas estrelas, irmãos? Não. Quantas estrelas? O povo está dormindo, ó. Por que 12 estrelas? Por quê? Porque a igreja, ela está debaixo da cobertura apostólica. A igreja, ela é apostólica. A igreja, ela sempre foi e sempre será apostólica. Mas nós não cremos mais no apostólico. Eu mostrei aqui um dia mais uns 10 apóstolos, fora os 12, fora Paulo e fora Matias, né? Mostrei mais uns 10 aqui, apóstolos. Só que não apóstolos de Cristo, apóstolos da igreja. Você está aí, não? Por que 12 apóstolos? Por que, Guilherme, 12 apóstolos? Porque o número 12, ele é o número perfeito de Deus para as coisas celestiais. E o número 7 é o número perfeito de Deus para as coisas terrenas. Então o número da perfeição para as coisas celestiais é o 12. Por isso a cobertura apostólica. Então aqui essa mulher representa a igreja Israel, mas representa também a igreja. Amém até aqui, irmãos? Está claro? Leia aí, pastor Tiago, Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher deu à luz a um varão. Que varão é esse? Observe o detalhe. Olha para cá, irmão. Hoje não é um culto, é uma escola, né? Observe o detalhe, Gustavo. Ela não deu à luz apenas a um filho. Deu à luz a um filho varão. O que é um varão? Estatura, maturidade. Ela atingiu a maturidade. O filho já é adulto. Esse filho, ele representa também Cristo. Cristo veio da nação de Israel. Mas esse filho varão, ele representa também os vencedores. Quem são os vencedores? Os vencedores são os crentes maduros, aqueles que alcançaram uma consciência, entendimento, conhecimento em Deus, alcançaram a maturidade. Porque, irmão, olha para cá, o que mais tem hoje na igreja é crente menino. Sabe o que é o crente menino? Olha o crente menino, menino. Ó, o menino. Não, menino, quer o quê? Farra, festa e foguete. Menino, o dia que ele vem no culto para sentir a presença, ele tem que chegar e sentir. O dia que não sentir, irmão, o culto não prestou o culto. Aí o menino, ele vem, não que sentir é errado, isso é muito bom, e sinta mesmo, mas sinta com vontade. A questão não é o sentir, é a transformação que isso faz em mim. A questão é o que eu faço com aquilo que eu recebi aqui no culto. Porque o menino, menino não tem responsabilidade, não tem maturidade, só arruma confusão, arruma briga para os outros resolver. Menino, uma confusão.
Agora, o varão, crente maduro, não. Ele veio. Não senti nada, mas o que eu ouvi aqui, eu vou quebrar tudo lá fora. Eu vou quebrar o pau lá fora. Maduro. É o que vem sem vontade. Ele vem porque entende. E falar nisso, mano, tem um problema na igreja muito sério. Eu vou falar, aproveitar que é culto. É uma escola, né? Não é culto de ensino. Eu conversei com uma pessoa sobre a questão do amadorismo e da profissionalidade. Que é o amador? O amador é assim: o dia que eu estou bem, eu vou. O dia que eu estou bem, eu prego. O dia que eu estou bem, eu toco. O dia que eu estou bem, eu canto. O dia que eu não estou bem, eu não vou. É o amador. Não tem. Ele faz quando quer fazer, irmão. Não estou com vontade, não estou com vontade. Agora, o profissional não. Estou doente, estou ruim, mas eu tenho responsabilidade, eu vou. Sem vontade, mas eu vou. Profissionalidade, irmão. Estão falando, estão perseguindo, estão caluniando, mas eu sei para quem que eu trabalho, eu vou, porque eu sou profissional. Eu não misturo as coisas. Você entendeu, irmão? Ah, não, mas ninguém me reconhece, irmão. Não estou aqui pelo reconhecimento, estou aqui, eu sei para quem eu trabalho. Eu sei em quem tenho crido, eu sei de onde vem a minha recompensa, eu sei de onde vem o meu salário, irmão, é Deus. Não, pastor, não vou mais primiciar, mas não primicia mesmo não. Primicia não. Não vou mais dizimar, não dizima mesmo não, não dizima não, irmão, não dizima não, porque quem paga meu salário não é você, é Deus. Se você não quer, Deus dá para outro, Ele traz para mim, pronto. Irmão, eu louvo a Deus pela sua vida. Essa igreja, meu, pensa numa igreja abençoada, é essa. O povo primicia, dizima, dá presente, dá oferta. Irmão, pensa no povo. Mas, irmão, eu louvo a Deus por isso. Mas a minha confiança não está nisso, irmão. Está em Deus, porque se estiver nisso aí, eu estou perdido. Aí Deus vai lá e fecha a porta do emprego. Aí eu estou rodado, né? Que se eu depender de você perder o emprego, eu estou rodado, irmão. Mas depende de Deus. O dia que falta de um, Deus dá para outro, mas é uma benção, entendeu? É uma maravilha. Vamos lá? Quem são os vencedores? Observe isso. Deixa eu ler o texto de novo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse... Até o 5, né? E deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Que filho é esse varão? Cristo. Apocalipse 2:26, pastor Tiago. E ao que vencer e guardar até... Peraí. Quem? Ao que vencer. Ao que vencer? Sim. Meu Deus, ao que vencer. Vai, continua. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus recebeu, o Filho recebeu do Pai o poder para julgar as nações com vara de ferro, para reger as nações com vara de ferro. Assim como Cristo, todo aquele, porque aqui está ao que vencer, todo aquele que vencer vai receber de Deus a autoridade, como Cristo recebeu, de reger as nações com vara de ferro também. Então o Filho varão é Cristo, mas também os crentes vencedores. Você está aí, não? Mão, eu vou te falar um negócio. Mão, do tanto que eu te ensino aqui, Bíblia, se você não chegar lá, meu irmão, que eu te pegar com a vara de ferro na mão, tu tá rodado na minha mão, viu? Mão, hoje eu não bato não, hoje eu tô, entendeu? Só soprando, mas o dia que eu te pegar, meu irmão, pra bater, mas eu vou bater, mas vou bater com gosto. É tu, miserável. Tá, pai. Agora vem cá. Vai lá. Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por que eu botei esse texto aqui, pastor Tiago?
qual que é a prova, a maior prova de que a mulher representa a igreja? Não estou dizendo que não representa Israel. Ela representa também Israel. Primeira prova, a carta do Apocalipse foi escrita para quem? A carta do Apocalipse foi escrita para e não para os judeus. Já começa aí, já é uma prova. Segunda prova, nós lemos no versículo 6 que essa mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. A chave é essa, é os 1260 dias. Por quê? Porque se você calcular, vai dar exatamente 3 anos e meio. Então isso me leva a crer que o contexto aqui, o cenário aqui, é o cenário da grande tribulação. Vou repetir para você. O cenário descrito por João aqui, o contexto é o da grande tribulação. Então, se é o da grande tribulação, não está se referindo aqui a Israel, mas à igreja. Vamos ler mais um, só para tirar a prova, 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A outra prova, por tempo, como é que é? Um tempo, sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O que é tempo? 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio. Que é o período da intensa tribulação. Você está aí, não? Ou melhor, que é o período antes da intensa tribulação. Porque na intensa, aí o pau vai quebrar. Observe isso, irmão. O contexto aqui é o da grande tribulação. Agora, vou começar para você entender. Tá, pastor, qual que é o sentido de tudo isso? Eu quero que você entenda que existe uma igreja que vai passar pela grande tribulação. Porque existe uma discussão. Ela passa ou não passa? Muitos afirmam que não passam. Outros afirmam que passam. E na Bíblia existem muitos textos que afirmam que ela passa e muitos textos que afirmam que ela não passa. Está claro na Bíblia. Você vai ler e tem texto que afirma e está claro que ela não passa. Mas tem texto que afirma e está claro que ela passa. Mas aí, pastor, passa ou não passa? Que briga é essa? Passa ou não passa? Depende. Porque os vencedores não passam. Os vencedores não passam. Mas os crentes infiéis vão ter que passar. Porque vão ter que se tornar vencedores na tribulação. A pergunta que eu faço é mais fácil vencer agora ou depois? Agora é mais fácil, irmão. Lê para mim, pastor Tiago, Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles quem? E eles o venceram. Os crentes que ficaram para passar pela grande tribulação. Olha o detalhe. E eles se venceram, se tornaram o quê? Na tribulação. Irmão, ou você vence esse pecado agora, ou você vence essa fraqueza agora, ou você vence essa luta agora, ou você vence essa humilhação agora, ou vai ter que vencer na tribulação. Tu que escolhe, macho. Na tribulação, a forma de vencer... Pastor, qual que é a forma de vencer na tribulação? Morrendo. A melhor coisa a se fazer na tribulação é morrer. Vai ser tão intenso o sofrimento, tão terrível, que a melhor coisa que alguém pode desejar é a morte. Porque é a forma de se tornar vencedor. Lê lá Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Apocalipse 7, 9 e 10.
Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Estes são os que venceram. Essa grande multidão que ninguém podia contar, de todo povo, raça, tribo, língua e nação. Olha para cá, irmão, entenda uma coisa. Vai ter muito mais vencedores na tribulação do que agora. Vai ter muito mais vencedor na tribulação do que agora. Isso leva a entender o quê? Que poucos são os que vão ser arrebatados antes da tribulação. Porque se você não sabe, vai haver o arrebatamento se divide em duas etapas. Antes da tribulação, para os vencedores, para os fiéis, e outro no final da tribulação, para aqueles que se tornaram vencedores na tribulação. Muitos vão morrer, mas muitos vão aguentar o sofrimento vivo e vão ser arrebatados. Vamos lá. Mateus 24, 12 a 14, pastor Tiago. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até a morte, até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, você disse que eu não preciso me esforçar para ser salvo. Mas o texto diz que é para quem perseverar. E perseverar dá trabalho, é esforço. Só quem perseverar vai ser salvo. Só que depende, salvo de quê? E perseverar até o fim de quê, pastor Tiago? Perseverar até o fim de quê? Aqui é perseverar até o fim do princípio das dores, até o fim das dores de parto, que é o que nós estamos enfrentando hoje. Hoje nós já estamos enfrentando as primeiras dores do parto, as contrações, é o clamor das nações. É o princípio das dores, rumores de guerra, terremoto, fome, peste. Isso é só o princípio das dores, irmãos. Coronavírus é o princípio. Quem for fiel até o fim, até o final desse período, vai ser salvo de quê? Do pior período, que é o da grande tribulação. Porque quando for começar a grande tribulação, vai haver um rapto dos vencedores. E esse rapto divide esse acontecimento em duas etapas, que é princípio das dores e começo da grande tribulação. Então, qual que é o fim do princípio das dores? É o começo da grande tribulação. Então, se eu for fiel até o fim do princípio das dores, até o começo, até quando tiver para começar a tribulação, se eu for fiel, eu vou ser salvo da tribulação. Mas se eu não perseverar, eu vou ter que passar pela tribulação. Você está aí, não? Amém até aqui? Ó. Olha para cá. Nós encontramos aqui 3 classes de pessoas. Ou três igrejas, colocar assim, 3 igrejas. Nós temos os vencedores, nós temos os vencedores tardios e nós temos a falsa igreja. Apocalipse 14, do 1 ao 5, pastor Tiago. O primeiro grupo são os vencedores, aqueles que vão ser levados antes da tribulação. Esses não vão passar pela tribulação. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com sua harpa.
e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Espera aí, os 144.000 que foram comprados da terra. Esse grupo aqui está se referindo à igreja. Quem foi comprado da terra? A igreja. Entenda que esse número é simbólico. Existe um outro texto que os 144.000 aponta para os judeus fiéis, que também vão ser guardados, marcados na testa, para não sofrer o dano, para não sofrer o juízo. Porque vão estar na tribulação, mas não pode sofrer o dano. Aqui é a igreja. Continua aí, pastor Tiago. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que foram comprados como? Como? O que são as primícias? A colheita em Israel normalmente amadurece, uma pequena parte amadurece primeiro. Então essa parte que amadurecia primeiro, o judeu trazia, ou traz na verdade, como primícia, é a oferta da primícia, ele traz. A pequena parte que amadurece primeiro é a primícia. A outra parte é a colheita, que amadurece depois. Aliás, a colheita amadurece com os fortes raios do sol, amadurece a colheita. Então, os crentes que amadurecerem agora primeiro vão ser levados antes como primícias. Os que ficarem vão ser a colheita, vão amadurecer através do sol, que é o sofrimento da tribulação. Por isso diz lá em Apocalipse 7, deixa eu ler o texto para você aqui, ó, 7. 7,16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque na tribulação sofreram com o sol, sofrimento, mas agora não vão mais sofrer. Esses são a colheita, tem a primícia e a colheita. A primícia vai antes, a colheita é depois. Lê para mim, pastor Tiago, 2 Pedro 2,9. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Para quê? Para serem castigados. Eu tenho que ler isso aqui, irmãos. Quem já está aqui há mais tempo já ouviu falar sobre isso aqui várias vezes, né? Mas sempre chega gente nova e a gente tem que falar de novo, né? Mas vamos lá, olha só. 2 Pedro 2,9. Assim está se referindo a Sodoma e Gomorra, que Deus poupou Ló. Assim está se referindo a Noé, que Deus poupou Noé e sua família. Poupou quem? Os fiéis, os justos. Então, os fiéis são poupados. Os infiéis não são poupados. Agora, observe a revelação. Assim sabe o Senhor livrar da tentação. Que tentação? Em algumas traduções está tribulação. Tem alguma assim aí? Assim sabe Deus livrar da tribulação. Quem? Os piedosos. Quem são os piedosos? Os fiéis. Os justos, e reservar os injustos, ou seja, os infiéis, para o dia do juízo. Observe isso. Fala comigo, juízo. De novo, juízo. Não é a ira, é o juízo. Porque salvo não pode sofrer a ira, salvo sofre juízo. Salvo sofre castigo. Salvo, olha só, Romanos 8,1. Aqueles que nenhuma condenação há para os que estão em... Não resta condenação, mas resta castigo. Então os infiéis, Deus vai poupar os fiéis da tribulação, mas vai reservar os infiéis para o dia do juízo, para ser castigado na tribulação. Não é perder a salvação, já são salvos. Mas é o filho rebelde, né? O rebelde tem que, ó. Rebelde é assim, irmão, ó. Desobediente, é na peia. Vai ser castigado. Para aprender a ser fiel também. Quem é fiel aí? Você está aí, não? Pastor Tiago, então nós entendemos que existem os crentes vencedores, os salvos vencedores, e os outros não são perdedor, tá, irmão? Não é que tem um grupo que é vencedor e outro é perdedor, não é isso. Mas tem os vencedores que vão receber recompensa, galardão por isso.
E existe os vencedores tardios. Eles também vão ter que se tornar vencedores, só que tardios. Lê para mim. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Leu 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, esse evento, ele é no final da tribulação, é chamada parousia. É quando os vencedores, eles retornam com Cristo, com poder, grande glória, e nas nuvens, os que venceram na tribulação são arrebatados a encontrar nas nuvens. É o encontro, é a parousia. Esse encontro é nos ares, é nas nuvens. Esse grupo não é levado até o céu, até o trono de Deus. Diferente do primeiro grupo, que é levado até o trono de Deus, até o céu. Mas quando Cristo descer, esse grupo encontra com o Senhor nos ares. Então, de novo, vencedores que não vão passar pela tribulação, porque estão sendo provados no fogo hoje, tá? Esses aqui não aguentou provação no fogo hoje, vão ser provados na tribulação, vão se tornar vencedores na tribulação, vão ser arrebatados depois. E existe uma outra igreja, que é a falsa igreja, ou a igreja falsa. Observe isso, irmãos. Dentro da igreja de Cristo, nós temos esses três grupos: os vencedor tardio e uma falsa igreja. Existe um sistema religioso infiltrado no meio da igreja. Esse grupo aqui é o que vai permanecer louvando, cultuando, porque não sei se você sabe, mas na tribulação vai ter culto, irmão. Vai ter uns refly, vai ter uma chapação. Irmão, eu acredito, Irmão, tem uns cultos aí que já é um preparo para dessa igreja. Que quando a igreja for levada, esse grupo já vai assumir e ficar, entendeu? É uma chapação aí que não entende, irmão. Entendeu? É um trem de doido. É o samba do crioulo doido. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Observe isso. A mulher é Israel e a igreja. E o que é o restante, o remanescente? O remanescente é, ao mesmo tempo, os judeus, não dá tempo de ler, tá, pastor Tiago? O remanescente aí é os judeus selados para não sofrer o dano da tribulação e também a igreja selada. Lê para mim, 1 Coríntios 1:22. 1:22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. É isso? 1 Coríntios 1:22. Então é 2:22. 2:22? Ou é 30, é 12, né? O 12. O senhor quer que eu leia onde? Eu vou citar aqui de cabeça, eu notei errado aqui, mas está tudo bem. Não saber, não, mas é isso mesmo. Deixa eu ler aqui. 1:22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Não, lê o Efésios 4:30, é o mesmo contexto. Efésios Notei alguma coisa errada aqui. Só um minuto, pastor. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis
Selados para quê? Para o dia da redenção. Para o dia da redenção. A igreja, ela foi selada. Todo salvo em Cristo recebeu o selo, que é o penhor, a garantia. Está selado. E essa é a razão pela qual, na tribulação, essa igreja, ela vai passar, só que não vai haver salvação na tribulação. A igreja infiel vai ter que passar. Só que ela já está selada. E essa é a causa, é a razão pela qual ela vai passar, porque ela é salva, ela é selada, ela tem a garantia, mas só que foi infiel. E porque ela é salva, ela tem que ser levada, mas tem que se tornar vencedora na tribulação. Você está aí ainda não? Agora observe isso. Na próxima terça, eu vou entrar em Apocalipse 13. E aí eu quero ler só um texto para você aqui. Apocalipse 13 vai falar do Império Romano restaurado. Na próxima terça é o capítulo 13 e na outra é o 17, que eu vou falar sobre a Grande Babilônia. Hoje é só a introdução. Deixa eu ler um texto para você aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 7. Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Aqui está se levantando um falso sistema religioso, uma falsa igreja, sob o domínio do anticristo e do falso profeta. E essas duas bestas, uma que sobe da terra, uma que sobe do mar, elas vão fazer, olha só o que vai acontecer. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. A pergunta que eu faço é, que santos são esses? Entenda que o contexto aqui é o da grande tribulação. Então nós entendemos que na tribulação, na grande tribulação, vai ter santos. Porque foi concedido fazer guerra aos santos, não são judeus. Aqui não são judeus, aqui é a igreja. Então entenda que uma igreja vai ser perseguida na grande tribulação, que é os crentes vencedores tardios, salvos, mas infiéis, que vão ficar. E esse falso sistema religioso, essa falsa religião que vai surgir, ela vai surgir, na verdade, é um ecumenismo religioso, uma mistura, uma miscigenação. Eu não sei se você sabe, mas nesse tempo aqui vai se levantar uma igreja, que aliás já está pronta. Essa igreja está infiltrada dentro das igrejas. É uma falsa igreja, com uma falsa doutrina, com falsos mestres, com doutrinas de demônios. É uma falsa adoração. É um culto de idolatria e não um culto a Deus. Já está dentro das igrejas, vai se levantar. E aqui vai ter sinais, prodígio, maravilha, vai ter tudo isso aqui. É uma falsa igreja que já está infiltrada na igreja, que vai se levantar nesse período da tribulação. E como que nós fazemos para identificar, Alexandre? Quem é de qual igreja? Você está aí, não? Oi? É os falsos. Vou falar sobre o sinal da besta no próximo culto, irmão. Você vai ficar de orelha em pé. Para terminar, ouça isso. Eu sei que hoje não dá para dar glória, não. Hoje é... Ouça isso. Hoje é para ir para casa perturbado, irmão. Para ir para revoltado e não dormir mesmo.
Nesse tempo aqui, a igreja ela vai ser patrocinada pelo Estado. Essa igreja é uma igreja rica. Observe isso. Apocalipse 17 vai falar sobre a grande prostituta, Gabriel. A grande prostituta, que é a mãe das meretrizes. Ela é a mãe, mas tem a mãe e tem as meretrizes, que são as filhas. Aí nós dizemos que essa prostituta é a igreja católica, apostólica, romana. Só que ela é só a mãe. Tem muitas filhas por aí espalhadas pelo mundo. E o que caracteriza a prostituta? Estou adiantando coisa da próxima terça. Ó. Pastor Tiago. Nenhuma mulher nasce prostituta. Ela nasce virgem e pura. Ela se torna prostituta, ela se corrompe. Nenhum pastor é levantado por Deus corrupto. Nenhum ministro é levantado por Deus corrupto. Ele se corrompe. E o que caracteriza a prostituição? O comércio. É quando alguém faz para receber o dinheiro em troca. Irmão, eu te pergunto, como que está o ambiente religioso hoje? Como que está, agora eu vou falar, como que está o gospel hoje? Como que está o worship hoje? Você está aí, não? É fazer pelo dinheiro. Alexandre, o que a prostituta faz? Assim, para quê? Para dar prazer para os outros. A prostituta e o prostituto, ele faz. Só que faz porque está recebendo para gerar prazer no outro. E tal qual é a prostituta, que se vende para dar prazer, é quem paga para ter o prazer. O problema não é quem está aqui pregando para receber o dinheiro, é você que está pagando para sentir o prazer. É o crente que não ora, não lê Bíblia, não faz nada, ele quer pagar alguém para fazer sentir o prazer. É o menino, não tem um menino? Porque o homem, ele tem responsabilidade. O homem, quando quer ter prazer, ele pega uma esposa e casa, assume ela e casa. Jesus não quer prostituta, ele tem uma noiva, uma esposa, ele é responsável, assumiu, é a minha esposa, casei com ela, eu tenho o direito de ter prazer com ela, na intimidade. Aí é o menino que ele quer vir no culto domingo, sentir o prazer, mas não quer ter a responsabilidade, não quer ter o compromisso. Amém, irmão? Por hoje chega, né? Hoje foi introdução, irmão. Terça que vem, Apocalipse 13. Fala sobre a marca da besta. Fala sobre o falso profeta, o anticristo, a falsa igreja, o sistema completo. E na outra terça eu vou fechar falando sobre a grande prostituta, Apocalipse 17. Que é o sistema que já está implantado nas igrejas. Amém, Alex? Vamos de pé, irmãos? Quero louvar a Deus pela sua vida. Irmãos, eu tenho 3 avisos. Quero que louva a Deus pela vida dos irmãos que acompanharam a transmissão ao vivo. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho 3 avisos aqui para os irmãos.